O dólar voltou a subir e o Álvaro Noceira explica pra gente o que está por trás da alta da moeda americana aqui no Brasil, pelo menos. Vamos acompanhar. O dólar subiu pela quinta vez seguida e fechou com alta de 1,64% a R$ 5,27, o maior valor desde março do ano passado. De acordo com o economista André Perfeito, agentes externos, sobretudo, têm influenciado os investidores. Ele cita o agravamento das tensões no Oriente Médio e a inflação acima do esperado nos Estados Unidos. A alta da moeda norte-americana responde a dois fatores simultâneos, né? De um lado, você teve no fim de semana uma situação geopolítica de grande monta, né? A gente estava imaginando que poderia iniciar uma guerra generalizada no Oriente Médio. No final não foi isso, mas de qualquer forma está evidente que alguns gatilhos, né, foram acionados. A semana passada a gente já tinha vindo aí de uma situação de alta da inflação nos Estados Unidos, o que gerou uma preocupação muito grande a respeito da eventual ou de não ter mais cortes de juros na taxa por lá. Se os juros permanecem altos nos Estados Unidos, isso implica dizer que a moeda norte-americana tende a ficar mais forte. André Perfeito alerta ainda que a alta do dólar pode impactar também no preço do combustível. Uma alta do dólar, né, um enfraquecimento do real, bate no Brasil de duas formas. De um lado, isso daí tira graus de liberdade do Banco Central de cortar a taxa de juros. O Banco Central fica com um espaço um pouco mais apertado, né? O mercado imaginava até semana passada 9% de Selic ao final de 2024. No relatório Focus divulgado, o último, né, já está mais alto do que 9%, e deve piorar isso. Mas outro aspecto sobre a alta do dólar contra o real tem a ver até com uma commodity importante, petróleo. A gente tem visto uma defasagem que já está não irrelevante dos preços praticados aqui vis-à-vis do que é praticado lá fora. A mudança da meta fiscal brasileira para 2025, anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esta semana, também foi um dos fatores que contribuíram para a alta da moeda americana. A mudança na meta também mexeu com o Ibovespa, que fechou o quinto pregão seguido em queda, aos 124.388 pontos. O economista-chefe do banco MUFG Brasil, Carlos Pedroso, diz que o mercado reagiu mal à decisão do governo. A mudança das metas de 2025 e 2026, né, para uma meta mais fraca, né, uma piora nessa meta, isso leva a alguma incerteza a respeito do impacto fiscal. A gente sabe que o fiscal é um componente importante na formação de preços, já que você tendo déficit e tendo uma elevação dos gastos muito forte, isso gera inflação e por isso uma reação do Banco Central. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já alertou que a mudança na meta pode mexer com o ritmo de queda da Selic, atualmente em 10,75%. Mesmo antes da mudança da meta, analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central elevaram a previsão dos juros ao final do ano. Segundo o Boletim Focus, os economistas agora esperam que a Selic feche o ano a 9,13%. Antes, a expectativa era de 9%. Vamos então aos comentários do dia. Amanda Klein, Cristiano Vilela conosco nesta quarta-feira. Bom dia a vocês, bem-vindos. Vamos lá então, Amanda, começando com você. Haddad está no papel dele de representante do governo, de minimizar o impacto dessa questão da revisão das metas para os próximos anos, na alta do dólar, na questão econômica aqui dentro do Brasil, ou realmente, na sua opinião, os fatores externos pesam mais no resultado que a gente tem hoje? Oi, Lívia. Bom dia a você, Colombo, Vilela. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Lívia, é um mix, né? Uma mistura dos dois, tanto dos fatores externos, você de fato tem um dólar mais forte. Ontem, por exemplo, foi divulgado um dado do varejo dos Estados Unidos que mostram que a economia continua bastante pujante e dificulta o trabalho do Banco Central americano para começar a baixar juros. Cada vez isso fica mais distante no horizonte, era para começar no meio do ano, agora já foi estendido para setembro, sabe-se lá quando esse processo de flexibilização monetária norte-americana vai se iniciar. Isso acaba tendo um peso aqui também. E, por outro lado, você tem fatores domésticos que têm pesado, principalmente a revisão do governo da meta fiscal. Era para ter 0,5% de superávit no ano que vem. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias,
agora diz que é zero, né? Tem uma banda de tolerância, então, inclusive, você pode ter um déficit de 0,25%. Ontem, conversando com um economista de mercado, ele me disse a seguinte frase, que eu acho que vale a pena repetir aqui. Ele disse que a lei de diretrizes orçamentárias para 25 é o reconhecimento de que a estratégia de consolidação fiscal exclusivamente pelo lado da Receita fracassou. Até a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, já admitiu que essa via de conseguir mais dinheiro se exauriu, ou seja, ou o governo começa a cortar gastos, ou de fato essa perspectiva de estabilidade fiscal, estabilização fiscal do Brasil vai ficando cada vez mais distante no horizonte. E, por outro lado, o próprio Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que essa situação fiscal torna mais difícil o trabalho do Banco Central. Resultado, Boletim Focus, que traz a projeção média dos analistas de mercado financeiro, pela primeira vez em 4 meses admitiu uma previsão de alta da Selic, da taxa básica de juros, de 9% para 9,13% no final do ano. Já existia praticamente uma unanimidade apontando para 9% da taxa de juros no final de 24, agora eles já começam a prever a possibilidade de um juros um pouco mais alto. A gente sabe que juros altos para a economia são péssimos para o crescimento. Bom dia, Amanda, bom dia, Lívia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, o governo, ao longo desses 15 meses do atual governo, vem colocando uma série de falas e de medidas dúbias em relação à condução da economia. Muitas vezes o ministro Haddad, ele soltava os elementos que eram bem vistos em termos de mercado, em algumas vezes até fazia uma certa dobradinha com o presidente do Banco Central. Agora, na maioria das vezes, o setor político do governo procurava desdizer tudo aquilo que era trabalhado na área da economia. Quando agora o ministro Haddad acabou demonstrando que, de fato, não vai conseguir entregar aquelas promessas iniciais e passou a flexibilizar as metas, especialmente para 2025, aí sim o mercado sentiu e vem dando mostras de que realmente não dá para se tratar a questão financeira como uma questão de segundo plano, como uma questão política. A estratégia do governo de mirar no aumento de arrecadação é uma estratégia meramente paliativa e que demonstra claramente que não consegue se sustentar ao longo do tempo. E aí pega um contexto como esse, de cenário internacional de grandes mudanças, acontece o que aconteceu. O real se desvalorizando frente ao dólar e as demais moedas.